Ela vai falar de Deus, por exemplo. Se falar de Deus nos termos da metafísica, ninguém entende nada. Ou as pessoas vão achar que isso daí é coisa de nova era, coisa de religião. Então o que faz? Vamos lançar a mão então de um axioma, de uma afirmação tipicamente da sociologia, para falar sobre Deus, da antropologia. Quarto problema, o problema do paradoxo, que eu diria que talvez seja um problema resultante dos outros três. A teologia quer falar de Deus, mas enfrenta dificuldades com o anacronismo. O jeito que ela sempre falou de Deus hoje parece não funcionar muito bem. Fica anacrônico, fora de época, fora de tempo, né? Fora de compasso. E aí o que ela faz? Bom, então vamos tentar falar do homem. Ao falar do homem, talvez a gente descubra como fala de Deus. Porque quem fala de Deus é o homem. Já que não dá para conhecer Deus, já que não dá para dissecá-lo, já que não dá para buscar ele lá de cima, colocar aqui embaixo e colocar sob a razão técnica, a razão instrumental, que não funciona com esse ser que é metafísico, então vamos estudar Deus a partir do homem, ou das experiências do homem com Deus. E aí quando a teologia vai falar do homem, o que ela encontra? O problema de legitimidade. Será que a teologia ela é a ciência propícia para fazer isso? Falar do homem? Será que ela é legítima para isso? Uma vez que outras ciências falam melhor disso? A própria sociologia, a psicologia, a antropologia, a história, a geografia e várias outras. Então, a relação teologia e ciência está, no momento, distante de uma solução. Há alguns mais radicais que entendem que a relação religião, teologia e ciência pode se resolver rapidinho, e outros radicais que acreditam que não tem solução nenhuma. Não vou dar solução também aqui, mas é mais para provocar mesmo, né? A gente perceber que existem claramente diferenças entre essas duas áreas, né, do saber, possuem linguagens diferentes. Lembrando aqui que a teologia ela nasce a partir de uma linguagem da pré-modernidade, onde quem domina é a metafísica. E a ciência, ela é produto de uma linguagem da modernidade. Quem comanda é a razão. Nós temos esses dois momentos, né, do saber humano. Nós estamos talvez vivendo um terceiro momento que o pessoal chama de pós-modernidade, mas que não tem ainda muita unanimidade em relação a que seja isso. Mas talvez existam alguns sinais do que seja pós-modernidade, e que a pós-modernidade desconfia das duas, né? A narrativa ou a linguagem pós-moderna desconfia tanto da ciência quanto da religião ou da teologia. A outra parte é a questão da ciência na perspectiva da Bíblia e da teologia. Então, se nós nos debruçarmos sobre a Bíblia, sobre a teologia, o que nós encontramos de ciência lá? Já que estamos falando de ciência. Bom, se a gente não consegue encontrar uma solução muito fácil entre ciência e teologia, será que a gente consegue achar ciência na Bíblia e na teologia? Bom, se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar o mesmo problema da teologia. A Bíblia ela é um produto de uma linguagem pré-moderna. Então qual é a ciência que se espera que tenha lá? Da atual ciência? Do método atual? Obviamente que não. Nós vamos... A ciência existe na antiguidade? Existe na Bíblia? Existe. A ciência já é produzida, mas não o método científico. O método, vamos supor assim, científico, e não podemos nem usar essa palavra para não ficar anacrônico com relação à pré-modernidade, não existe ainda. Existe ciência, mas não existe método. Ou seja, a razão ou a ciência ela não foi instrumentalizada ainda. Então qual é a ciência que existe na antiguidade? É aquela ciência que é legitimada pela religião. Existe já a astronomia, mas é chamada de astrologia, né? Porque ela é legitimada pela religião. Existe química, mas é alquimia. Existe medicina, mas é uma medicina baseada no acerto, nos erros. Não tem ainda um padrão, um método tão claro
Isso não está feito na forma de manuais, por exemplo, de literatura, né, que a gente chama de literatura científica, por exemplo, a literatura médica, a literatura química, a literatura a própria literatura produz a sua literatura, o seu manual científico das teorias literárias, sabendo que a literatura nasce antes do processo científico ou do método científico. E quando vai para a teologia, né, que ciência que nós encontramos lá? Bom, na teologia, ela ainda sofre a querela, a discussão eterna, que nunca acaba, de submeter a razão à fé. Então, como é que a teologia opera em relação a um outro saber que é científico? Quer dizer, que ciência que nós encontramos dentro da teologia? Uma ciência, uma razão que é submetida à fé. Eu falei aqui das linguagens de empréstimo. Um bom exemplo é isso. A teologia em geral empresta linguagens de outros saberes, de outras ciências, e submete ao seu valor de fé. Vou dar um exemplo. No mestrado, a minha pesquisa foi justamente sobre a relação da teologia com a literatura. O que a teologia faz em geral com a literatura? Ela pega os personagens ou a narrativa daquele livro específico, vamos pegar aqui um romance. Pega os personagens ou a narrativa do romance e submete aos valores do dogma, aos valores da fé, aos valores da crença. Se aquela literatura fala de Deus conforme a gente acredita em Deus, ótimo. Senão ela tem que ser chancelada como proibida ou como uma forma de negação de Deus. A mesma coisa acontece com relação à sociologia, à filosofia, à antropologia e a outros saberes. Ela vai dizer, bom, isso aqui que a antropologia fala é bom para nós, isso aqui já não é porque está fora da moral. Ou seja, uma tentativa de moralização das ciências. Não vou entrar aqui na discussão se é bom ou é ruim. Na verdade é bom e é ruim. Existem questões éticas aí que são muito interessantes, que não dá para a gente falar aqui agora, que mostram que a teologia como um aspecto moralizante da ciência é bom até, é importante. Uma vez que a ciência hoje, em muitas áreas, ela está fazendo o que quer. Então a teologia ela pode até servir como um contrabalanço aí. Mas por outro lado, ela pode se tornar muito radical, né? E aí servir como um contrapeso desonesto. E a terceira parte, os abusos interpretativos que a teologia faz da tecnologia. Por que eu me propus a falar da tecnologia? Porque eu acredito que se existe alguma coisa palpável, concreto, que é a produção da ciência, é a tecnologia. Aquela razão instrumental, a razão científica idealizada no século XVIII, no Iluminismo, ela se torna concreta com a Revolução Industrial no século XIX. Ela produz de verdade alguma coisa que você pode ver, você pode tocar, que você pode usar, que é funcional. Não está só no mundo abstrato, não está só no mundo da metafísica, ou seja, de algo que não está no material, no físico. Então, a tecnologia, ela é um produto legitimamente científico. Então, como é que acontece a interpretação da teologia com relação à tecnologia? Bom, primeiro, falta estudo sobre isso, né? Não existem teólogos lidando com isso. Por isso que os meus alunos, que são de outras áreas da ciência, geralmente eu provoco e cutuco para ir pesquisar e escrever alguma coisa, né? O que a física tem, por exemplo, que eu estou falando física porque nós temos 2 alunos aqui que são dessa área. O que a física tem para dizer para a teologia? Porque tem muito teólogo fazendo de conta que é físico. O que a astronomia tem para dizer para a teologia? Porque tem muito teólogo fazendo de conta que é astrônomo. Tem muito teólogo fazendo de conta que é biólogo e coisas do tipo.